Graça e paz, igreja. Vamos nos colocar em pé. Com a graça, a bondade de Deus, estamos aqui mais uma vez. E nós estamos aqui para louvar, bendizer e glorificar o nome do Senhor. Aprendemos mais da sua santa, eterna e bendita palavra. E nós estamos aqui também para orar ao Senhor. E nós vamos dar início ao culto desta noite, cantando o hino 454, Vitória nas Lutas. Temos por lutas passado, umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado delas teus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão, vida de paz, perdão, salvação. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Dar-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar e exaltar. Se Deus nos tem prometido uma vitória cabal, não se tem Ele esquecido que na palavra real Ele nos tem protegido, tudo nos tem garantido, graça e favor sem par, sem todo bem-estar quer nos dar. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Dar-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar e exaltar. Vamos orar. Senhor bendito, graças nós te damos, Pai, por termos o privilégio de podermos estar com o Senhor, na casa do Senhor, com o povo do Senhor, estudando para conhecer mais acerca de Ti, para que possamos, Senhor Deus, nos livrar da ignorância, do desconhecimento, porque o desconhecimento do Senhor nos faz pecar contra a santidade do Senhor. Então, conhecendo o Senhor por intermédio da sua palavra e obedecendo a sua palavra, pecaremos menos e acertaremos mais. Quero pedir a tua bênção, a tua unção, a iluminação do teu Santo Espírito para cada um de nós, e que o Senhor Deus derrame sobre cada servo teu o discernimento de espírito, abençoando o Senhor Deus a entender aquilo que agrada, aquilo que desagrada ao Senhor, aquilo que podemos e não podemos fazer, aquilo que precisamos para vivermos mais próximos do Senhor, a serviço do Senhor, para a glória do teu nome. Abençoa-nos no nome de Jesus Cristo. Amém. A fé contemplada no 160 do cantor cristão. 160 do cantor cristão. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter a resposta, sem na fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvidar, dar-lhe tudo quanto a Ele suplicar. Ele o prometeu e não irá negar. Sua
Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Sim, creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Oh, glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Amados do Senhor Jesus Cristo, estamos na série de mensagens com o título Deus nos chamou. E hoje nós estaremos na quinta mensagem, e a quinta mensagem tem o tema, o propósito de Deus para aqueles que foram chamados por Ele. Deixa eu repetir. O propósito de Deus para aqueles que foram chamados por Ele. E o nosso texto áureo desta série, Deus nos chamou, está em Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Pai, na dependência do Senhor, contando com a misericórdia do Senhor e a iluminação do Santo Espírito do Senhor, estamos diante do Senhor, falando à igreja e a muitos que nos ouvem aí nas mídias digitais e por intermédio da nossa rádio. Abençoa, Pai. Se houver transgressão nossa contra o Senhor, pecado nosso contra o Senhor, te suplico, no santo, eterno e glorioso nome do Senhor Jesus Cristo, perdão pelo pecado. O Senhor nos perdoe, nos purifique de todo pecado. É a minha oração no nome de Jesus Cristo. Amém. Amados de Jesus Cristo, nós estamos falando sobre o propósito de Deus para os que foram chamados por Ele. E nós entendemos que fomos chamados por Ele. Domingo próximo passado, um dia atípico, quando falamos do chamado de Jesus em 11, falamos que era 25, e era 28, 29 e 30 de Mateus, que diz: vinde a mim, todos vós cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, amados de Jesus Cristo, um dia nós ouvimos ao chamado de Jesus Cristo buscando-nos. Por que Deus nos chamou? Porque Ele nos ama. E Ele nos ama e Ele tem poder. E Ele é soberano. Então, a soberania de Deus e o seu amor incondicional por nós
que tomou a iniciativa da salvação, e não é por parte humana, como falamos no domingo próximo passado, é por graça e misericórdia de Deus, pelo amor de Deus incondicional, não dado a condição para que o homem possa chegar a um estágio de ser merecedor da salvação, não. Deus nos ama de uma forma incondicional e tem para nós vida eterna em Cristo Jesus. Nesse texto que nós estaremos meditando nesta noite, que se encontra em Romanos, capítulo 8, de 28 a 30. Romanos, capítulo 8, de 28 a 30. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Deus chamou de acordo com o seu plano. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu filho. Ele fez isso para que o filho fosse o primogênito entre muitos irmãos. Assim Deus chamou os que havia separado, não somente os chamou, mas também os aceitou, e não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Aqui na minha versão está escrito assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também os chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Somente o amor incondicional de Deus pode trazer ao homem a salvação, a vida eterna. No sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, trazendo eles da morte para a vida, dando a eles a oportunidade de serem transformados em filhos de Deus, filhos por adoção em Cristo Jesus. Olha, amados de Jesus Cristo, a salvação por intermédio da graça, que é lá em Efésios capítulo 2, 8 e 9, isso deve ser bem enfatizado, que o amor incondicional de Deus proveu salvação, e que está lá, pois pela graça de Deus vocês são salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode orgulhar-se de tê-la. Ô, amados de Jesus Cristo, se dependesse da nossa condição, da nossa capacidade, nós jamais seríamos salvos. Se olharmos para nós e vermos o nosso estado natural, que está registrado na palavra de Deus, lá em Romanos capítulo 3, 23. 3, 23. Todos pecaram e estão
separados, destituídos da glória de Deus. E Romanos 6, 23, Alex. Romanos capítulo 6, versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte. Então, nós estávamos destinados à morte física e à morte eterna. E o amor incondicional de Deus nos alcançou e nos transformou. Mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O amados de Jesus Cristo, este texto de Romanos capítulo 8, 28 e 30, tem aqui muitos conceitos teológicos que falam sobre justificação, que fala sobre predestinação, e aqui cria-se uma divisão muito grande entre os doutores da teologia, e uns têm uma corrente, uns têm uma forma de ver e de crer. Isso cria uma celeuma muito grande. O fato é de que quem predestina, quem dá destino ao homem na sua condição de chamado, de salvo, de redimido, de conquistado, de transformado, para que tenha a imagem de Jesus Cristo, e não é nesta presente vida, mas na eternidade, que Cristo, ele é o primogênito de todas estas questões, de ter o seu corpo glorificado. Nós teremos um corpo igual a ele. Nós seremos conforme ele é. Então, aqui essas questões, amados de Jesus Cristo, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, com a sua vontade, aos que se submetem, aos que obedecem, aos que praticam, aos que buscam, aos que leem a santa e bendita palavra, aos que oram, aos que testemunham, aos que procuram andar conforme os preceitos de Deus, que antes da fundação do mundo já era conhecido de Deus. Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu gostaria que o Alex colocasse para mim aí, por gentileza, Efésios capítulo 4, versículos de 11 a 13. Efésios capítulo 4, de 11 a 13. Foi ele. Esse negócio aí é muito grande no Evangelho. Porque às vezes a gente diz, eu tenho o dom. Olha só. Foi ele quem deu dons aos homens. Ele escolheu alguns para serem apóstolos. Esse número hoje é muito amplo. Não está dentro desse alguns para apóstolos. Outros para profetas. Outros para evangelistas. E ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. A igreja universal, não é daquele bispo. A igreja gloriosa, onde Cristo é o cabeça, interdenominacional. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento dos filhos de Deus, e assim
seremos pessoas maduras e conseguiremos a estatura espiritual de Cristo, que está aqui em Romanos 8, 29. Conformes à imagem do Filho de Deus, Jesus Cristo. É um processo estabelecido por Deus na salvação e no processo de transformação pela soberania de Deus. Quem pode, manda. Quem pode, realiza. Quem pode, faz. Porque Ele ama incondicionalmente a cada um de nós e nos quer que cheguemos à eternidade para passarmos pela morte física e permanecermos com vida eterna espiritual, porque Ele nos salvou e Ele nos transformou, pois aquele que está em Cristo, uma nova criatura as coisas novas já passaram e tudo se fez novo. E aqui entra a obra da justificação. O que é justificar? É colocar-se no lugar. É a morte substitutiva de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele não tem pecado, mas aí, no nosso entendimento, ele se fez pecado. E ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele nos justificou. Olha, ele não tem condição nenhuma, jamais vai ter essa condição, nunca vai chegar à condição de por si mesmo alcançar a salvação. Mas eu os justifico, porque eles creram em mim, entregaram a sua vida aos meus cuidados, clamaram por perdão dos seus pecados, e eu os salvei. Então, a minha morte substitutiva, aquela que era para eles morrerem, que está lá em o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, eles não morrem mais eternamente, mas por crerem em mim, recebem a salvação pelo amor de Deus, a graça infinita de Deus, e agora, justificados por Deus, serão também glorificados. Então, tudo depende da iniciativa, do amor, da graça infinita de Deus. Amados de Jesus Cristo, o amor de Deus salva, o amor de Deus transforma, o amor de Deus justifica e o amor de Deus nos glorifica. Colossenses, capítulo 1, versículo 27 e 28. Colossenses, capítulo 1, 27 e 28. O plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Olha a promessa que Deus tem para cada um de nós. Então, nós que faremos parte, nós que fazemos parte, nós que temos Cristo na nossa vida, assim nós anunciamos Cristo a todas as pessoas com toda a sabedoria possível, não sabedoria humana, mas a sabedoria que vem de Deus. E aconselhamos e ensinamos cada pessoa, individualmente, a fim de levar
todos a presença de Deus como pessoas espiritualmente adultas e unidas com Cristo. Maturidade cristã. Eu fui alcançado, conheço a Jesus, porque o confessei como meu Senhor e como meu Salvador. Eu recebi o presente de Deus, pela graça de Deus, desse amor incondicional de Deus, estou salvo. A salvação é um ato de fé instantâneo, não é processo, é fato, é realidade. Uma vez que eu confessei a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, eu recebi, pela dádiva suprema de Deus, o dom gratuito de Deus, o presente de Deus. Hoje eu falava pelo WhatsApp com um amigo pastor, o pastor Vanderlei Fábio, lá em Paranaguá, e eu disse: as pessoas que forem na igreja hoje merecem um presente, mas todos os que vieram já receberam esse presente, e o presente é Jesus Cristo, o supremo e eterno Salvador. É o salvo-conduto, é a vida em Cristo. E ainda é Deus que salvou, está transformando o nosso caráter para que tenhamos o caráter de Jesus Cristo, como está em Filipenses 2,5, Alex, põe aí. De sorte tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo. E lá na minha versão está escrito assim: de sorte que haja em vós, ou eu posso transferir para mim, de sorte que haja em mim o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aqui, amados de Jesus Cristo, em 8, de 28 a 30, fala para sermos como Ele é, para sermos parecidos com Jesus Cristo. Não na aparência fisiológica, mas no caráter de Jesus Cristo, no amor de Jesus Cristo, na bondade de Jesus Cristo, na santidade de Jesus Cristo. Oh, amados de Jesus Cristo, estas questões, elas falam muito acerca do propósito que Deus tem para cada um de nós. E, amados de Jesus Cristo, Deus age, Deus agiu e Deus continua agindo em todas as coisas, mesmo que nos aconteçam coisas ruins, adversas, coisas difíceis, coisas que desgastam-nos no nosso dia a dia, que nos aborrecem, que mexem com a nossa pressão arterial, que nos desestabiliza temporariamente. Nós temos a certeza e a confiança de que Deus está no controle de todas as coisas. Nós sabemos que Deus não só está no controle de todas as coisas, mas Deus está em mim, e Ele cuida da minha vida, e Ele tem por mim um amor incondicional. E todas essas coisas que acontecem contribuem para o meu bem. Deus não quer o meu mal, pelo contrário, Deus quer o meu bem. Então eu devo em tudo dar graças, porque essa é a vontade de Deus. Hoje, em um amigo, o Ari, que tem um ferro velho, estive nele cedo, ganhei alguns garrafões de água e fui buscar, e lá conversando com ele, tinha um senhor que eu conheci lá em Jacupiranga, ele estava lá no comércio do Ari, e aí a irmã Geralda liga de Jacupiranga para falar comigo acerca do milharal lá, que choveu muito e deitou todo, e para levantar tudo era bem complicado, então ela vai tirar isso. E aí estava aquele senhor lá e eu botei ele
para falar com ela no celular. E ele é compadre do Eduardo, que é marido dela. E aí eles conversaram, deixei o celular sobre a mesa lá no comércio, peguei a Toyota, sem ela, fui tomar o meu café sem açúcar, saí, nem dei bola lá para o celular, porque eu não me lembrei, montei lá na Toyota e desci para buscar. Lá, carregado a Toyota com os galões de água, eu disse para um Marcelo, vê se o meu celular está no banco. Ele procurou e não achou, tira o banco e olha embaixo, vê se caiu. Não. Aí eu já fiquei preocupado porque perdi o meu celular. Não pelo valor em si que o celular tem, mas pelos contatos que nós temos no celular. Então voltamos para o comércio, chegamos lá, o celular não estava. A preocupação do Marcelo era quando a mãe souber. E nós imaginávamos que chegaríamos lá e falaríamos para Ludmila, e achando que ela ia ficar brava porque o pastor perdeu o celular. Quando chegamos até lá, só que antes, conversando com as filhas do Ari, e eu pude dizer para elas, perdi o celular, ou caiu em algum lugar, mas uma coisa eu sei, minha irmã, Deus deu, Deus tirou, louvado seja Deus. Lembra disso, irmã? Quando vocês foram para Jacupiranga, que tinha sido roubada aquela Paraty, e aí o Gé deu uma palavrinha e a irmã Josnede, com toda a diplomacia dela, já que ninguém diz, eu vou dizer, roubaram o seu carro. Louvado seja Deus. Deus deu, Deus tirou, louvado seja Deus. E vim cantando lá na viagem inteira. Ali que vocês descobriram que eu era louco, não era? Porque como é que pode, numa situação dessa, o cara está cantando, né? E fazendo aquelas curvas muito gostosamente, né? Deus providenciou para que viesse. E aí a Ludmila ligou atrás, porque a Ludmila, ela me monitora, né? Ela faz um rastreamento de 10 em 10 minutos. Onde é que você está? Como é que você está? Aquelas coisas todas. E outra pessoa atendeu o celular. E aí a outra pessoa disse que entregaria o celular só se o pastor fosse lá. E quando o pastor foi, ele disse assim, troca a sua senha. Ela é muito fácil. Então glorifiquei a Deus porque eu tive a oportunidade de pagar em 10 vezes, né? Não foi fácil, mas paguei em 10 vezes. E agora perdi. Perdi o quê? Perdi os contatos. Então, esse celular que eu tenho, ele tem um propósito. Ele tem um porquê. E aí perdeu os contatos todos até chegar a eles novamente. E nessa semana, até compartilhei com o Alex de um pedaço da Índia e um pedaço do Paquistão, que é um dialeto de mais ou menos 30, 40 milhões de pessoas que nunca, segundo a missionária, tinham ouvido um louvor gospel. E nos acompanham, não entendem a nossa língua, mas tem uma melodia. E a gente está entrando em contato. Temos o nosso pastor Ernesto lá em Moçambique, tem gente na Indonésia, tem gente na Índia, tem gente em Alepo, tem gente nos Estados Unidos, tem gente em vários lugares. Perdi os contatos. Deus deu, Deus tirou, louvado seja Deus. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para convosco. E agora, o que eu vou fazer? Como que eu vou? Deus havia providenciado. A Jéssica com o Marcelo ia buscar, ligou para o indivíduo lá no meu celular, o indivíduo disse, só entrego se for para o pastor. Eu fui lá, à porta da casa dele,
quando ele me entregou o celular, eu lhe disse: quanto eu devo para você? O senhor não me deve nada, só troque a senha do seu celular, que é muito fácil. Não tinha muito dinheiro lá na conta. Aí eu olhei, ainda deu para pagar o INSS, deu para estar pagando umas coisas, então o dinheirinho que tinha deu. Graças a Deus, ele está lá em casa carregando. Amados de Jesus Cristo, nós não devemos blasfemar, lamuriar, reclamar, resmungar. Olha, nós fomos alcançados pelo amor de Deus, pela soberania de Deus, e nós fomos salvos em Cristo. Ele tem transformado o nosso coração, ele nos justificou, morreu no nosso lugar e quer que nós tenhamos a imagem de Jesus Cristo e para que nós sejamos glorificados em Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12. 1 Tessalonicenses 2, 12. Vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata os filhos. Essa versão aí, ela é diferenciada daquela que nós estudamos. Nós tratamos cada um. Então é assim, amados de Jesus Cristo. Na consideração que cada um considere os outros superiores a si mesmo, a nossa tratativa de crentes redimidos em Cristo, ela deve ser de uma forma daquelas pessoas que têm o caráter de Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 49, que trata também do amor de Deus, da soberania de Deus, do amor de Deus incondicional por todos nós, está escrito assim: assim como somos parecidos com o homem feito do pó da terra, a natureza adâmica e que é caída, que está lá em 3:23, terrenos, nós também seremos parecidos com o homem do céu. Por quê? Ele nos salvou. Por quê? Ele nos transformou. Por quê? Ele nos justificou. Então, a glorificação, deixa esse texto aí, Alex. A glorificação está em ser parecidos com Jesus, porque ele é o primogênito dentre todos os mortos. Isso é muito importante, amados, de Jesus Cristo. Ele é Deus poderoso, ele é tremendo, ele, antes de assuntar aos céus com o corpo glorificado, ele disse que ele iria preparar-vos um lugar para que onde ele estivesse, nós também estivéssemos. E isso daqui, irmãos, é algo tremendo. Aquela grande multidão que João via, que ninguém poderia contar, estão no mesmo estado em que Jesus Cristo está por todo sempre. Então, a glória do homem é redimido, transformado, agora não mais no seu corpo físico, mas no seu corpo eterno, no seu corpo glorificado, está em lugar onde ele preparou. Então, não vamos escapar, não vamos descuidar, não vamos apostatar e deixar essas questões de lado, porque Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu,
Antes que existíssemos, ele já sabia quem nós éramos, também os predestinou antes de nos conhecer, e aí vem a teologia da predestinação. Todos estão predestinados à salvação antes da fundação do mundo, mas a salvação é para todo aquele que nele crê, mas todos são predestinados para serem salvos e para serem conformes à imagem de Jesus Cristo, seu Filho. E aos que predestinou também os chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Ô, amados de Jesus Cristo, Deus age. Ah, mas se eu não fizer a minha parte. É verdade, a sua parte é crer. A sua parte é conhecer. A sua parte é estar dizendo: quero ser parecido com Jesus. Crente, você precisa ter os frutos do Espírito Santo. Você, crente, precisa ter os dons do Espírito Santo. As pessoas, em muitas vertentes teológicas, para a constatação de que as pessoas têm o dom do Espírito Santo, que é o próprio Espírito Santo, tem que ser pelo dom de língua. Essas coisas elas não acontecem assim, porque o dom de língua é o menor de todos eles. Você não precisa falar língua estranha para ter o Espírito Santo. O dom maior é o amor. Amor, paz, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. Estas coisas fazem parte da vida do crente. Para você ser parecido com Jesus, é necessário você conhecer a Jesus. Para você ser parecido com Jesus, você precisa ter o caráter de Cristo. Você precisa morrer. Você precisa mortificar as obras da carne. Você precisa se santificar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Deus nos abençoe a todos e nos guarde, e que a graça, a paz, a bondade e a misericórdia do Senhor seja derramada sobre a sua vida, sobre as vossas vidas, e que você possa ser conforme ele é, porque Deus está chamando você para a salvação, para perdoar todos os seus pecados, para dar para você o salvo-conduto, para que você possa estar com Cristo por toda a eternidade, porque você ainda continua na velha natureza, você ainda não creu em Jesus Cristo e não foi justificado por Cristo. Então crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Não parta deste mundo, não saia desta vida sem antes entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Não perca a oportunidade de render-se a Jesus Cristo, porque Ele te ama e quer te salvar. Jesus Cristo está chamando a ti para te dar vida eterna. Pai Santo, com o teu Santo Espírito, confirme esta palavra no coração destes todos que estão ouvindo e estarão ouvindo a tua palavra, porque o Senhor Deus os predestinou a serem salvos. Oro no nome de Jesus Cristo. Amém.